Fala aí galera, tudo certo? Christian aqui da TI Info. Bom, vamos lá. A minha intenção com esse vídeo aqui é o seguinte. Eu sei que tem um monte de canal aí no YouTube e tal, com vídeos ensinando a consertar placa-mãe de notebook, enfim, né, de reparos e tal. E tem muita polêmica dentro disso, né, porque se fala entre a comunidade de técnicos no Brasil afora e até fora do país que não se deve fazer isso, porque fica se ensinando e se prostituindo o mercado e tal. Bom, enfim. Então, assim, eu já vou arrancar aqui dizendo que a ideia aqui eu não vou ensinar ninguém a consertar, né? Mas eu vou dar dicas para não fazer caquinha nas placas, tá? Porque o que acontece? Aí acaba indo aí para uma outra empresa, técnicos, enfim, de YouTube ou que pesquisam na internet e acham que vão resolver sem estudo, sem ferramenta. E quando chega para nós, a placa está destruída, né? E aí não tem mais como consertar, tá? Ou se torna muito caro para consertar, né? Então, para evitar isso, assim, eu vou dar algumas dicas aí para que isso não aconteça, tá? Ou seja, acabo que estou ensinando, né? Também, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui agora de uma placa. Eu estou fazendo esse vídeo, tá? Porque cansei, né? Mais uma vez, mais uma placa, assim, nessa situação. Então, vai a primeira dica aí, tá? Eu tô com uma placa aqui de um Dell, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, esse aqui é um Vostro 5480, tá? É uma baita placa, uma máquina muito boa, tá? Apesar de ela ter probleminha de quebrar carcaça, muito comum nela. E um PWM ali que controla o brilho da tela, mas é uma máquina boa demais e rápida, tá? Então, assim, o que acontece? Essa máquina aqui chegou pra mim, ela não ligava, mas aí o cliente foi honesto, foi sincero, ele já disse que tinha levado em 2 lugares, isso já me levou a um certo temor. E o temor se confirmou. Assim que eu abri, ó, aí já tá faltando aí 2 MOSFETs, né, o PQ47 e o PQ46, né, um MOSFET, creio eu, de alta e baixa, né, desse circuito aqui que eu teria que olhar aqui, tá? Eu acho que esses MOSFETs são da memória. Bom, isso não vem ao caso. O que importa é o seguinte, começou faltando 2 MOSFETs, a bobina tá sempre que eu tirei. Ao virar a placa, aí ó, faltando o PWM também, tá? Esse PWM aqui é o PU5, tá? O PU5 creio eu que seja da memória. Até posso olhar aqui, ó. Vou olhar aqui pra vocês, eu tô com o esquema aberto. Ó, vamos lá, PU5. Tá? É o da memória. Beleza. Tá? Ó, tá ali, ó, DDR3L, tá? Uma placa da Quanta. Bom, vamos lá, vamos voltar lá ao circuito que eu tava. Tá, o que acontece, tá? O que eu quero tentar explicar aqui e ensinar, tá? Bom, essa placa aqui nem precisava ter tirado esses MOSFET, tá? E nem aquele PWM. Porque o que acontece? O problema dessa placa, ela tinha um curto, tá? Nessa bobina aqui, desse lado da bobina, tá? Só que essa aqui é a PL9, que é a bobina de 3 volts always, que é sempre presente, certo? Por que mexeram no circuito da memória? Tá? Provavelmente porque viram um curto aqui e aí acharam que esses componentes aqui pertenciam a esse circuito aqui, tá? Aí vamos lá olhar. PQ47, PQ47. Tá aí, ó, alta e baixa das memórias, tá? Vamos voltar lá pro nosso circuito, que é o que importa. Bom, então primeiro ponto, tá? O que acontece? O pessoal precisa analisar, tá? Abre o esquema elétrico. Não adianta, porque tá aqui pertinho, deve ser desse circuito. Não, não é, tá? Então, o que fizeram aqui, tá? Eu vi que já tinham mexido nessa bobina, levantaram um lado só. Provavelmente injetaram tensão, tá? Não sei quanto, enfim. Soldaram aqui esse capacitor de tântalo, enfim, tá? Judiaram da placa, tá? Injetaram tensão e o que aconteceu? Matou o processador, tá? E aí como é que a gente descobriu? Aí entra a ferramenta, tá? A gente usou uma câmera térmica, certo? Para descobrir quem era que estava em curto. Só que apesar de estar aqui com continuidade de terra, não aquece nada na placa, tá? Bom, como é que eu descobri que era esse cara aqui? Vamos lá.
primeiro ponto que eu quero ajudar vocês. Aqui a gente tem o PU4, tá? O RT8223, tá? Esse PWM, tá? O Buck Converter, mas a gente chama de PWM, ele é o que gera os 3 e 5 volts always, tá? Tá aqui 3.3 e 5 volts always, tá? O que acontece? Bom, onde é que está o nosso curto? PL9. O que a gente faz aqui? Tá? A gente remove essa bobina, tá? Levanta ela, tiro ela do circuito e veja em qual dos dois pontos aqui é que está dando continuidade com terra, tá? Onde é que tem menos resistência. E nesse caso a resistência estava aqui, desse lado, tá? Ou seja, ela seguia para o resto do circuito. Ou seja, mesmo que tivessem retirado o PWM do primário e os MOSFETs de alta e baixa do circuito de 3 volts, não precisava ter feito isso, porque o curto não está desse lado aqui, ele está para este lado aqui, tá? Então, primeiro ponto, não saiam removendo, ainda mais nesse caso que retiraram porque os componentes estavam próximos, tá? E não porque era desse circuito. Então, assim, fica pior ainda, né? Mexeram num circuito que não tinha nada a ver com o assunto, tá? Aí o que acontece? A gente injetou aqui uma tensão baixa, 1 volt, tá? E 1 ampere para dar um consumo, né? E isso é importante, tá? Comecem com uma voltagem baixa, com uma corrente baixa para não danificar o resto do circuito. Perfeito, tá? Nada aqueceu, não apareceu nada. Quando acontece isso, começa a suspeitar de chipset, processador, porque eles demoram mais para aquecer, tá? Eles têm uma resistência maior. Então o que acontece? Nessa linha aqui, ele está me dizendo que é uma linha de 3.3 volts, tá? Com uma tolerância de mais ou menos 5%, com uma corrente contínua de 4 ampere, né? Com um pico de corrente aqui de 6 ampere, tá? Então assim, vamos lá, eu vou só nesses pontos aqui que é o mais importante, tá? Então se ele tem uma corrente contínua, ainda tem um pico maior, mas tem uma corrente contínua de 4 ampere, o que eu posso fazer nessa linha? Eu posso ir até 3.3 volts e até 4 amperes. Tá? O que a gente fez? A gente injetou 2,5 volts, tá? E foi aumentando a corrente até aparecer o culpado. Tá? Nem precisou chegar em 4 amperes aqui. Tá? A gente chegou aqui em... Vamos ver aqui, ó, dali, ó, 2.8, 2.5. A gente chegou em 3.2 amperes. Tá? E apareceu o culpado, que é esse cara aqui, tá? Só que esse componente aqui, que é o processador, além de custar muito caro mandando importar, ainda corre o risco da gente colocar ele não funcionar. Então, se perde a placa, se perde a máquina. Certo, gente? Então, essa é a dica aí, tá? Fiquem atentos nessas dicas básicas, tá? Sobre como injetar a tensão, como analisar, tá? Não saiam retirando componentes aí e de qualquer jeito, porque além de danificar a placa, dificulta muito o nosso trabalho, tá? É isso. Estudem muito, invistam em ferramentas, tá? Porque sem estudar e sem ferramenta de qualidade aí, não tem como conseguir fazer um reparo de boa qualidade, tá? Eu costumo dizer que quando a gente faz reparo aqui em placas, a gente desafia aí o cliente para o outro técnico a encontrar onde é que foi que a gente mexeu, porque a gente busca deixar o mais original possível. Certo, gente? Espero que ajude, sempre corrido aqui, assim que der tempo a gente vai dando outras dicas aí. Tá? Não quero que ninguém fique ofendido, a intenção é ajudar. Certo, gente? Valeu, um abraço aí, Deus abençoe e um bom trabalho para todos vocês aí. Tamo junto, valeu!